Grêmio na Libertadores 2024, Internacional na Copa Sul-Americana, as duas maiores competições da América do Sul. É impressionante como a gangorra costuma colocar os grandes rivais da dupla Grenal em realidades diferentes. O que eu vou falar agora, para aqueles que acompanham o futebol, será chover no molhado, não terá nenhuma novidade, mas para quem cai de paraquedas, eu vou esclarecer alguns pontos para que possam entender o desenrolar do raciocínio. Rio Grande do Sul numa tragédia natural. Fenômeno que abalou o dia a dia do Estado, abalou o dia a dia da população e, logicamente, deu uma transformação no calendário da dupla Grenal. Os dois times ficaram sem jogar algumas rodadas nas competições continentais. A vida seguiu seu ciclo e chegou a hora dos dois clubes gaúchos cumprirem tabela. No meio da semana passada, o Grêmio jogava a vida. O Internacional jogava uma classificação. No meio da semana, o Grêmio enfrentaria o Acho Pato no Chile. O Internacional pegaria o time mais fraco da sua chave. Para o Grêmio, era um jogo de vida ou morte. Para o Internacional, a responsabilidade era muito menor. Porque o Clube Colorado, ele entrou em campo sabendo da situação que se encontrava na tabela. Belgrano, argentinos, já classificados. Mas na Sul-Americana, só classifica direto o primeiro. O segundo colocado terá que enfrentar um qualify, um mata-mata, com o terceiro colocado de um grupo da Libertadores. O Internacional entrava em campo com 5 pontos. Delfim, com 8. Só que o Clube Gaúcho tinha 2 jogos a cumprir. O Delfim, apenas 1. Que seria justamente contra o Colorado dentro do Beira-Rio. O saldo de gols do Delfim é melhor que o do Inter. Nesse critério gols, eles passam. Então qual era o compromisso do Internacional? Se perdesse, mudaria muito pouco, pois teria que enfrentar o Delfim com a responsabilidade de vencer o seu adversário com uma diferença maior de gols. Se empatasse, a situação seria a mesma. Só que uma diferença mínima, um placar simples, um 1-0, classificaria. Claro que se ele perde, ele fica com 5 pontos, Delfim com 8. Teria que vencer, os dois ficariam com 8, aí teria que fazer a diferença nos gols marcados. Se ele empata, ele iria para 6. De qualquer maneira, teria que vencer o Delfim, agora sem obrigação de diferença de gols. Se ele vencesse, ficaria igual ao adversário com 8 pontos. Mas tinha que fazer uma diferença de no mínimo 3 gols para entrar em campo com a vantagem do empate. Venceu de 2-0, foi um belo resultado, mas não conseguiu o melhor dos objetivos, mas deu um grande passo, porque convenhamos, a diferença técnica das duas equipes dá a entender que o Inter deve ganhar o seu jogo. E também não precisa fazer diferença de gols. Uma vitória simples, Colorado classificado. Já no caso do Grêmio, a situação era bem mais complicada. Ele ia entrar em campo contra o Acho Pato com 6 pontos, sendo que o adversário tinha 8. E o Strongest, líder da chave, 11. Então, na lógica, no passo a passo, o Grêmio estava disputando a segunda vaga. Se perdesse, o Acho Pato ia para 11, Grêmio eliminado. Teria que jogar com Estudiantes na última rodada, ainda para tentar uma classificação para a Sul-Americana. Se empatasse, entraria em campo contra o Estudiantes, tendo que vencer o jogo, pois estaria com 7 e o Acho Pato com 8. Agora, se ele vencesse o jogo, que era o grande objetivo, ele eliminaria o Acho Pato, pois chegaria a 9. Ele estaria classificado. É
um resultado complicado, principalmente considerando que ele perdeu para o adversário dentro de casa no primeiro turno, na primeira fase. Pois bem, o Grêmio venceu. O Grêmio venceu por 1-0. Esse resultado tem que ser comemorado, sim. Primeiro, porque foi um jogo atípico, jogo de Libertadores, jogo pegado, jogo terrível. No barro, na raça, chuva. Destaques foram muitos. O primeiro, a gente tem que dizer, foi a redenção de Marquezin. Eu sou da cara tapa, sou réu, confesso. Eu não queria o Marquezin no gol, porque ele, até então, não tinha mostrado a que veio, e eu acho o seu reserva um grande goleiro. Além de ser um grande sujeito e um sujeito grande. Mas Marquezin fez a sua melhor apresentação vestindo a camisa tricolor. E o Grêmio deve sim a ele a classificação. Mas fora Marquezin, vamos destacar Kahneman. Esse é o deus da raça. A imagem de Kahneman, com o uniforme todo tomado por barro, é a cara do Grêmio. Fora isso, Diego Costa. Esse homem caiu que nem uma luva na equipe do Grêmio. Ele veio substituir Soares. Não tem como comparar. São estilos diferentes. E digo até, jogador por jogador, Soares é mais completo. Mas Diego Costa era a cereja do bolo que faltava na equipe do Grêmio, porque ele tinha uma referência, precisava de uma referência à frente, e ele segura os zagueiros, ele incomoda. Outro nome é um sujeito que parece que o Renato, não confia muito nele, ou não sei, vai ter uma coisa diferente no relacionamento, mas ele mostra que, estando em campo, é outro Grêmio. Eu falo de Cristaldo. Então, tiveram outros jogadores que foram bem, o time do Grêmio, no geral, foi bem. Muitos mereceriam menção honrosa, mas destaque, sem dúvida, os citados. Só que nesse jogo, claro, a gente tem que agradecer como gremista, o Grêmio passou. Estavam todos preocupados. Mas considerando o primeiro tempo, se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de capricho nas finalizações, poderia ter terminado a primeira etapa com 3-4-0, não seria nada demais. Só bolas no poste foram 3. E essa diferença iria pesar no quê? O Grêmio agora tem o Estudiantes no Couto Pereira Monumental, vai jogar em casa, estádio cheio, uma atmosfera maravilhosa. Já está classificado. Ou seja, o Grêmio vai enfrentar apenas um grande adversário, apesar de desmotivado, já está fora de tudo. É um time argentino, traiçoeiro. E o tricolor busca a autoafirmação, porque se vencer, chegará a 11 pontos e será o primeiro colocado no grupo. Qual a diferença prática de ser o primeiro? Olha, eu vou dizer honestamente, é a minha forma de pensar. Quem discordar eu respeito. Eu acho que é só a questão assim da moral pro elenco. Nós fomos os primeiros colocados depois de começar muito mal, 4 vitórias seguidas. Porque fora isso, o primeiro colocado decide em casa. Isso nunca foi vantagem. Decide em casa, mas joga a primeira fora. De repente leva um sacode fora, já entra derrotado no segundo jogo. E digamos que vá bem fora, decide em casa, mas e daí? Lembram do River Plate, que o Grêmio ganhou em Buenos Aires e perdeu a classificação de uma forma assim traumatizante, jogando pelo empate dentro de casa, vencia de 1-0, faltava 10 minutos e os argentinos mudaram o placar. Ou seja, é muito relativo. Mas ao invés de pegar o Fluminense, se for líder, pega o Peñarol. E daí? Que vantagem é essa? Quem conhece o Peñarol? Quem sabe o que o Peñarol tem a oferecer? É um time encardido. Então, adversário por adversário, olha, eu vou dizer, ele se nivela estilos de jogo diferentes. O Peñarol é mais pegado, é mais gaúcho, é mais estilo copeiro do Grêmio, é um jogo mais encardido. O Fluminense é mais técnico, são 2 estilos diferentes. O que dominar, vence. Então o Grêmio joga a sua autoafirmação. Mas se não conseguir o resultado, se empatar, se perder, está classificado, era o que estava procurando. Já o Internacional joga a sua vida. Pois se empatar em casa contra o Delfim, perder, nossa, não pode nem. Mas se perder ou empatar, está fora da Sul-Americana. Se vencer, irá esperar para saber qual será o seu adversário do mata-mata. Então incrível, né? No meio da semana, o Grêmio jogava a vida, Internacional jogava melhorar a sua situação.
Agora, no fim de semana, Grêmio joga para melhorar sua situação, Internacional joga a vida. Essa é a gangorra da dupla Grenal. Claro que, ao ver esse vídeo, poderão aparecer aqueles famosos pensadores que não tiram a bunda da cadeira e ficam o tempo a... Eles se outorgando a capa de paladinos da verdade do politicamente correto, certamente afirmarão como pode perder tempo falando em dupla Grenal, quando ainda estamos vivendo a ressaca de uma tragédia como se o Rio Grande do Sul fosse só futebol. Não, o Rio Grande do Sul não é só futebol. O Rio Grande do Sul também é futebol. O Estado, o seu povo, tem que se reerguer em todos os segmentos, inclusive no universo da bola. Sendo assim, é importante com certeza dizer que depois de toda essa tragédia, o futebol gaúcho, representado pelos seus clubes em competições nacionais e internacionais, está fazendo a sua parte, demonstrando ao Estado a força que tem o Rio Grande do Sul e sua população. Grêmio na Libertadores, Internacional na Sul-Americana, estão de parabéns. O retorno dá um ânimo, dá um up, traz de volta aquela sensação de vida normal e reacende o orgulho de ser gaúcho e de torcer para a dupla Grenal. E antes de eu prosseguir o meu raciocínio, vamos deixar claro, nas bobagens faladas, na famosa zoação, a rivalidade, que os caras confundem falta de senso, falta de limites, com destruir o adversário, ser o melhor das cornetas. Essa história de tentar equiparar ou comparar Libertadores e Sul-Americana é absurda e irrelevante. Porque que fique claro, Libertadores e Sul-Americana são as duas competições internacionais do continente de maior importância. E qualquer uma delas tem mais valor, mais visibilidade do que competições domésticas. Mas é claro, a Libertadores é a mais importante. Por quê? Porque ela é disputada pelos melhores times de cada país na temporada anterior. E vejam, eu falei times, não clubes, não confundam. Clube e instituição têm agremiações gigantescas em todos os países, mas que não conseguem montar uma equipe que esteja à altura da tradição da camisa que veste. Em compensação, tem clubes de história mais modesta, até de situação econômica mais modesta, que de repente montam um grande time. Então, a Libertadores é disputada pelos melhores times de cada país na temporada anterior. Então de nada adianta dizer, não, porque a Sul-Americana esse ano tem o Boca Juniors, sei lá, tem o Palmeiras, tem o River Plate, olha o que tem na Libertadores. Olha os times que tem na Libertadores. Não. Quando acontece isso, a Sul-Americana realmente tem grandes clubes com times modestos. Fique claro, a Libertadores é a primeira. Nada na América do Sul se compara em importância do que a Libertadores da América. Tanto que a sua premiação é absurda, tanto que a visibilidade dos clubes é impressionante, sem falar que classifica para a disputa do Mundial, classifica para a disputa da Recopa e garante já de antemão a presença do clube na Libertadores do ano seguinte. Isso sem contar a valorização dos atletas e da marca. Então Libertadores não tem comparação. Abaixo da Libertadores em importância, mas não sem importância, está a Sul-Americana, que normalmente é disputada por times de cada país que conquistaram posições intermediárias nas competições domésticas da temporada anterior. E a Sul-Americana, além da premiação ser inferior, a visibilidade é menor, como também ela classifica apenas para a Recopa do ano seguinte. Então, por favor,
Não entre nesse oba-oba porque o teu clube está na Sul-Americana. A Sul-Americana é a maior competição da América, se equivale a Libertadores. Não. E também não entre nessa paranoia que se o seu clube estiver na Libertadores, a Sul-Americana é a segunda divisão do futebol sul-americano. Não. São duas grandes competições, onde a Libertadores tem uma importância maior, mas a Sul-Americana também é muito importante. Então, dito isso, o que Grêmio e Internacional fizeram no retorno ao futebol é digno de aplausos. Dois clubes devastados, que estão sem estádios, estão sem centro de treinamento, estão levando uma vida nômade. Mesmo tendo mando de campo, vai demorar para jogar em suas casas. Mas mesmo apesar das dificuldades, os atletas que ali estão, que também foram vítimas da tragédia, porque embaixo de cada camisa tem seres humanos, que se não foram diretamente envolvidos, ou eles, ou familiares, conviveram com a dor. Isso pega qualquer um que tem um mínimo de sentimento. Sem falar aqueles dos dois clubes que se destacaram, arregaçando as mangas para ajudar a quem precisa. Então, Grêmio e Internacional estão juntando os cacos, estão caminhando. O que vai acontecer no sábado, só os 90 minutos dirão. O Grêmio, no pior das hipóteses, ficará em segundo lugar com um empate ou uma derrota em Curitiba contra o Estudiantes. O que, para mim, repetindo, muda muito pouco com relação à próxima fase. Fluminense ou Peñarol? Tanto faz. Quem quer seguir na Libertadores não pode escolher mando de jogo ou adversário. O Internacional ainda corre risco de ficar fora. Embora eu acredite que seja muito difícil que ele não vença o Delfim. Mas, volto a repetir, aconteça o que acontecer, os dois voltaram fazendo as torcidas, os gremistas e os colorados acreditarem num futuro, acreditarem na sua força. E, com esse ânimo, eles estão ajudando a população a reconstruir o Estado e as suas vidas. E os clubes gaúchos, que estão em competições nacionais, também estão de parabéns. O Juventude voltou, conquistando um empate no Maracanã contra o Fluminense e vencendo em casa contra o Atlético de Goiás. Ou seja, fez 4 pontos em 2 jogos. Está no meio da tabela. Considerando que muitos enxergam a campanha Juventude com o objetivo de se manter na Série A, ele está além das expectativas. Na Série C, Ipiranga, que vinha bem, se mantém na média, muito bem na tabela, e a continuar se classificará para a segunda fase. Já o São José e o Caxias, que antes da tragédia começaram meio que balançando, agora no retorno conquistaram bons resultados e também estão subindo na classificação. O mesmo acontece na Série D, que aos pouquinhos os gaúchos vão respirando, tomando fôlego, somando pontos, e é bom lembrar, com jogos a menos na tabela. Então o futebol gaúcho está muito bem, obrigado, o que me deixa feliz. Porque eu assumi um compromisso comigo mesmo sendo gremista, até o final de junho eu vou torcer pelo futebol gaúcho. O meu time é o Gaúcho Futebol Clube. Deixei de lado a rivalidade, porque eu quero ver os clubes gaúchos disputando competições dentro das regras, onde ganhar ou perder faz parte. Mas eu não quero vê-los sofrendo as consequências de uma tragédia fora de campo. Eles continuarão fortes. Como forte seguirá o Rio Grande do Sul.